O governo federal decidiu cumprir o calendário de pagamento de emendas previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Repórter André Anelli, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual a justificativa para esse recuo do governo? O Lula decidiu pagar as emendas parlamentares, a pressão do Centrão nesse caso, hein, André? Sim, viu, Tiago? Pressão para que houvesse previsão das datas de pagamento das emendas, pressão essa que veio não apenas do Centrão, mas até mesmo de deputados considerados da base aliada do presidente Lula. Diante dessa verdadeira mobilização, o governo resolveu seguir então o calendário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024, após a medida ter sido vetada pelo presidente Lula. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, depois de uma reunião com lideranças do Congresso hoje mais cedo. Reafirmamos para os membros da CMO que o governo vai construir um cronograma de execução das emendas, né, ao longo do ano, como a gente sempre faz, e que quer estabelecer a prioridade absoluta, né, do empenho e pagamento desses valores, da saúde, da assistência social, repasse fundo a fundo, fruto de emendas individuais ou emendas de bancada, no calendário, né, eleitoral, para que permita o repasse desses recursos até a data limite da vedação do calendário eleitoral, que é o dia 30 de junho. Então, estamos reafirmando esse compromisso. Com base nesse discurso de Padilha, o governo federal tem pouco mais de 5 meses para pagar o equivalente a 14 bilhões e meio de reais, com recursos principalmente para as áreas de saúde e assistência social, que foi justamente então o que disse o ministro Alexandre Padilha. Essa garantia dada pelo governo ainda repercute nessa reunião de líderes que acontece nesse momento aqui no Palácio da Alvorada e que discute ainda outros temas, como por exemplo o possível fim do PERSE, que é o Programa de Incentivo ao Setor de Eventos, setor esse que foi afetado pela pandemia de Covid-19, e ainda a limitação das compensações tributárias por meio de decisões judiciais. De acordo com uma lista divulgada agora há pouco pela Secretaria de Comunicação Social do governo, 20 deputados federais dos mais diferentes partidos estão nessa reunião aqui no Palácio da Alvorada com o presidente Lula e nenhum deles deixou a residência oficial até agora. Tiago. É isso, o André Anelli continua acompanhando essa reunião em Brasília. Bom, dona Kramer, o happy hour não acabou e agora é a promessa do governo, né? E de tudo que foi discutido nos últimos dias, reunião de Arthur Lira com o presidente Lula, o presidente vai ter que cumprir. Pois é, e os sinais são de que o governo sentiu o tamanho da encrenca, né? Porque, primeiro, cedeu na interlocução, retirando o ministro Padilha. Depois, agora, já cedeu na questão das emendas. Esse calendário, ele tinha sido vetado pelo presidente, porque ele foi aprovado lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, foi incluído. O presidente, ao aprovar, ao sancionar a LDO, vetou o calendário de emendas, que também foi um fator de desagrado, para dizer o mínimo, no Congresso, né? Então, quando o governo volta, que ele, primeiro, também já aceitou retirar a emenda, a medida provisória, aquela da desoneração, né? Se não retirasse, ia ter ela derrubada, né? Para apresentar um projeto de lei. E agora aceita o estabelecimento de um pagamento, talvez não nos mesmos moldes que estava na LDO, mas de qualquer maneira atende o que os parlamentares queriam. Por quê? Por que eles querem tanto essa urgência nesse ano eleitoral do pagamento de emendas? Porque precisa ser tudo feito no primeiro semestre, para dar tempo disso render dividendos eleitorais. Não vamos discutir o mérito, julgar se é bom, se é ruim, porque aí a gente entra numa outra discussão, né? Mas é isso que o Congresso quer, e a disposição do governo é de realmente ceder algo. Vamos ver ao fim dessa reunião, que não vai acabar tão cedo, que, como meu amigo André Anelli pontuou acertadamente, a noite é uma criança. Então nós vamos saber amanhã até que ponto o governo aceitou se comprometer.
Depois desse compromisso, ainda tem a fase de o cumprimento do compromisso.